Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula do curso do AutoCAD para a comunidade. Hoje eu mostrarei como a gente cria sólidos e superfície de revolução através dessa ferramenta. O comando utilizado para criar superfícies ou sólidos de revolução na língua inglesa é o comando revolve. Nós temos duas opções para poder acessar esse comando. Via teclado, basta que digitamos o atalho, a tecla Rev, digitamos Rev, que ele vai entrar nessa opção, ou aqui no Workspace 3D Modeling, no menu Home, nós temos aqui na opção Modeling, onde vem aqui a opção Extrude, nós clicamos aqui nessa setinha, que ele aparece aqui nessa opção, que é o Revolve, ou aqui também através da opção Solid, que ele está aparecendo nessa opção aqui. Então são os caminhos distintos para que a gente possa acessar essa ferramenta aqui. Então nós vemos aqui, clicamos na opção Revolve, vamos clicar. O que nós almejamos fazer? A partir dessa superfície plana, desse desenho, dessa figura 2D, nós queremos criar um sólido de revolução a partir dela. Lembro que assim como o comando Extrude, se a superfície plana ela for desenhada por uma polilinha, ao aplicarmos o comando de revolução, ele vai gerar um sólido. Todavia, se a superfície ela for feita por linhas individualizadas, nós vamos criar uma casca, uma superfície não sólida. Nesse caso aqui, ao darmos um clique com o botão esquerdo, nós verificamos que isso aqui é uma polilinha. Então, à medida que a gente for revolucionar, ele vai gerar um sólido. Só que o que acontece? Depois que a gente seleciona o objeto, nós temos que definir o eixo. Duas situações. O primeiro eixo vai ser essa base aqui, que representa o comprimento desse objeto. E no segundo caso, eu vou usar como eixo essa linha horizontal. Comando Revolve, damos um clique com o botão esquerdo nele. Ele pede para que selecionamos objetos, vamos dar um clique na superfície, por ela ser uma polilinha, toda ela selecionada. Apertamos o Enter para confirmar a seleção. Uma vez selecionado o objeto, a barra de comandos ela pede para que a gente defina qual é o eixo, qual é o ponto de início do eixo. O meu eixo vai ser esse comprimento aqui, então clicamos no primeiro endpoint. Depois ele vai pedir o ponto final do eixo, que vai ser esse segundo endpoint. Feito isso, nós já verificamos aqui, que eu vou, a partir daquela superfície plana, nós vamos gerar o sólido. Vamos definir o ângulo que esse sólido vai ser feito. No caso, ele vai ser feito em toda a circunferência, com 360. Apertamos o Enter e geramos aqui um sólido a partir daquela superfície plana ali, desenhada com o comando polilinha. No segundo caso, o eixo de revolução será essa linha horizontal aqui. Então, entramos com o comando Revolve novamente, apertamos o Enter, selecionamos a superfície que a gente quer revolucionar, apertamos o Enter para confirmar. Ele pede para que seja definido o ponto de início do eixo. Como o meu eixo é essa linha horizontal, eu dou um clique nesse início aqui. Ele vai pedir o ponto final, que seria esse ponto aqui, e o nosso sólido vai ser gerado. Ao definir aquele eixo ali, o que vai acontecer? No meio daquele objeto vai ser feita aquela furação. Então vamos definir o ângulo, como eu vou fazer em toda a circunferência, digitamos 360, apertamos Enter. Vamos dar o Orbit aqui, e eu observo que ali, eu fiz esse sólido aqui, só que o sólido ele foi feito em torno daquele eixo ali. O sólido de revolução. Esse caso aqui, nós vamos definir como eixo de revolução o eixo X. Nós temos três eixos cartesianos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Com o comando Revolve, vamos clicar aqui na Polyline
ele vai pedir o ponto de início do eixo. Nesse caso aqui, se nós dermos um clique aqui na opção X, automaticamente ele vai fazer aqui, ó, nosso sólido de revolução, tendo ali como eixo o eixo cartesiano X. O eixo cartesiano X, para fazer aquela revolução ali daquele objeto ali. O último caso, o que ocorre aqui? Ó? Nós aqui não temos uma polilinha, nós temos em si um conjunto de linhas individualizadas. Vamos aplicar o comando revolve e ver o que vai acontecer com essa superfície plana aqui. Então vamos usar o comando revolve. Eu vou selecionar a minha superfície. Como isso aqui são linhas individualizadas, nós temos que usar a seleção janela ou a crossing para selecioná-la. Apertamos o Enter para confirmar a seleção. Ele vai pedir para que seja definido o eixo. O eixo aqui seria esse comprimento aqui do nosso objeto, que nós definimos aqui, ó. Eu observo que ao fazer aqui ao definir o nosso ângulo de revolução, não é mais feito um sólido, e sim uma superfície plana. Então, se nós definimos aqui um ângulo de 90 graus, por exemplo, o que ocorreu? Foi criado uma casca desse objeto. Nós não temos aqui um sólido. Isso aqui chama a atenção da importância da gente ter o conhecimento da polilinha, de como criar uma polilinha ou como editar linhas ou polilinhas através do comando pedit, para que a gente possa aplicar de forma adequada esses comandos do 3D, tanto o extrude quanto o comando de revolução. Se a superfície não for uma polilinha, nós vamos criar uma casca desse objeto aqui. No caso anterior, eu fiz uma revolução em torno do eixo X, mas o usuário ele pode definir outros eixos também. Por exemplo, vamos fazer a revolução em torno do eixo Y. Comando revolve, selecionamos o objeto, apertamos o Enter. Ele dá a opção para definir o ponto de início do eixo, ou a gente escolhe um dos três eixos cartesianos. Se o eixo cartesiano for o eixo Y, a minha revolução ela é feita ali, ó, em torno do eixo Y. O objeto ele vai ficar com esse aspecto aqui. Ou seja, nós podemos criar diferentes superfícies ou diferentes sólidos a partir de um contorno 2D, uma superfície plana 2D, uma vez que a gente define o eixo de revolução que gerará aquele objeto em 3D. Ficamos por aqui. Esse é o comando revolve. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.